Instantes Spirit Talk. Aguardem Instantes Spirit Talk. Aguardem Instantes Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Aguardem Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Aguardem Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Aguardem Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Instantes Spirit Talk. Spirit Talk. Olá, amigos do canal Fraternidade, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Drico. Eu sou a Mona. Boa noite, pessoal. Mais uma live aí do nosso canal. Sim. Trazendo um assunto bem interessante hoje, né? Muito que interessante. Desperta a curiosidade aí de todo mundo. Eu sei que tem muita gente curiosa, porque já foi, já me falaram já que tem muita gente na expectativa, que o assunto é legal e praticamente todo mundo já vivenciou aí uma experiência, né? E o professor vai vir contar aí pra gente muita coisa legal, né, sobre isso e também, né, as suas experiências aí. Tudo certo aí? Vamos? Tá tranquilo ou não? Vixe, curiosa. Ah, é? Oh. Já saiu do corpo? Aquele susto que a gente toma lá de vez em quando sai do corpo, né? Sai do corpo. Você chega naqueles lugares abandonados lá, de repente você vê alguma coisa assim do nada, né? Uns vultos, alguma coisa assim. Então... Você dá, e faz igual o Tom, né? Você dá aquela saída do corpo e você e volta, né? Vai, volta, não. Beleza, pessoal. Então, para a gente iniciar, convidar vocês aí a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, porque isso nos ajuda a trazer muito mais conteúdo como esse para vocês e fazer a manutenção do nosso canal aí também, fazer as nossas investigações aí e continuar aí com o nosso trabalho. Beleza, pessoal? E o Momento Fraternal também. Isso. Nosso Momento Fraternal, todo dia, às 6 horas da manhã. Pílulas de otimismo, né? Então, pessoal, vamos lá. Todo dia, às 6 horas da manhã, Momento Fraternal. É isso aí. É mensagem de reflexão, né? Isso. Para você começar o seu dia aí com bastante otimismo, bastante expectativa que será um dia bom, né? Um dia ótimo, né? Levantar da cama com aquela energia, com aquela força positiva. Exato. Beleza? Hoje tem um detalhe aí diferente. Nós trouxemos aqui para conversar conosco aí com o professor, nosso amigo, vai ser co-host, nosso amigo. Vamos ver se vocês conhecem ele. Parece pouco aqui no canal, viu? Eu acho que eu já sou sócio. Seja bem-vindo, meu amigo, jornalista, Boa radialista, terapeuta aí do canal Hora de Compartilhar, Renato Oliveira.
Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Drico. Você sabe que vocês me proporcionaram um momento muito especial hoje, porque eu sou um daqueles caras que pode dizer que sou fã do nosso entrevistado de hoje, né? Eu acompanho o canal dele, eu acompanho aonde eu fico sabendo que ele vai fazer live, eu estou assistindo. Quando eu não consigo, eu assisto as gravações, os shots, os recortes. Eu sou fã desse homem, viu? Um exemplo para mim. Professor está em todos os lugares da internet, né? É legal isso aí, porque eu também, né? Nós somos fãs dele também, né? O conteúdo bastante interessante aí. O professor, né? Estudioso, né? Sempre trazendo informações pertinentes ao assunto aí. Sim. E isso aí traz luz para nós e para muita gente. Então vamos apresentar aí o nosso convidado de hoje. É professor, pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista, consultor e escritor. Autor de 14 livros dentro da temática projetiva espiritual, entre eles a série Em Viagem Espiritual sobre as experiências fora do corpo. Seja bem-vindo, professor Wagner Borges. Boa noite aí para vocês, tudo bom com vocês? Bom, boa noite. Vamos bater um papo aí legal, que eu puder clarear para vocês aí sobre saídas do corpo, chakras, os temas com os quais eu trabalho. Vamos nessa, fazer um papo bem interessante, bem legal, que quem assista aí possa se sentir bem e possa pensar em algo mais, né? Porque o objetivo sempre é a gente expandir a consciência. Exatamente. Eu agradeço demais o senhor por ter aceitado o nosso convite, prontamente estar aqui fazendo nós, né, felizes, né, com o seu conteúdo, com o seu conhecimento. Isso deixou bastante, nos deixa bastante envaidecido de ter a sua presença aqui. Muito obrigado, professor. Legal. Eu tive vendo o canal de vocês aí antes. Vocês entrevistaram o João Signorelli, o ator, meu grande amigo aqui de São Paulo, que está fazendo a peça interpretando o Chico Xavier, né? Falei com ele, inclusive, hoje de tarde. E aí eu vi que vocês entrevistaram ele e assisti também. Ele graciosamente também nos presenteou aí com o seu conhecimento. Eu assistia desde criança, né? As novelas, e poder estar conversando com ele, viver a experiência de Chico, foi também muito bom. Maravilhoso. Professor, sou curioso, hein? Eu sou um cara cheio de pergunta. Pior que é. Nós fizemos a nossa thumbnail como projeção astral. Sim. Mas o professor gosta de falar sobre viagem espiritual. Eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre isso, para a gente iniciar. Vamos lá. É que, assim, ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente, cada grupo e cada cultura nomeava as saídas do corpo por nomes diferentes, o que é natural, né? Então, hoje, olhando assim a literatura desses temas, surgem muitos nomes, que, na verdade, são muitos nomes para uma coisa só. Então, historicamente, aqui no Ocidente, passou-se a chamar isso de projeção astral, o nome que vigorou durante muito tempo na literatura espiritualista ocidental. E por corruptela, viagem astral, corruptela popular. Modernamente, muitos autores chamam de experiência fora do corpo, por exemplo, projeção da consciência. Eu gosto de usar o nome viagem espiritual, que é um nome do espiritualismo mais oriental, né? Porque no passado, na velha Índia, na China, Egito, já se falava desses temas dentro das iniciações de mestre para discípulo, e nada disso era aberto em público, né? Então, naquela ocasião, se falava que a pessoa, em determinadas condições, poderia desprender sua mente, espírito ou consciência para fora da matéria, vivenciando uma experiência em outro mundo, o chamado plano espiritual, depois retornando com a consciência e a memória daquilo, trazendo uma expansão de consciência com isso. Então, isso era falado antigamente dentro de estudos espirituais, dentro dos templos da antiguidade. Não era em aberto como a gente está fazendo aqui, era uma outra época da humanidade mais esotérica, né? E aí, o termo viagem espiritual era um termo que era falado no Oriente Antigo e que eu gosto mais. É claro que é a mesma coisa que saída do corpo, experiência fora do corpo, só que o termo viagem espiritual é mais melódico, é mais poético. Pelo menos eu gosto. E aí eu fiz uma série de livros com esse título.
Ah, que Ô, professor, interessante. quando a gente fala em viagem espiritual, no caso, muitas vezes as pessoas acabam levando isso só para o lado religioso, né, Sim, infelizmente as pessoas levam. Mas, o que o senhor me diz, então, de uma forma bem resumida, é que existe a consciência extracorpórea, e essa consciência extracorpórea é essa memória que nós trazemos depois nessa, entre aspas, "viagem", é isso? isso. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa que é comum para todo mundo, né? Seja para o católico, evangélico, espírita, qualquer um. Nós estamos aqui na Terra de passagem por um tempo. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai sair, vai cair fora da matéria, porque tudo que nasce um dia morre. Isso aí é da natureza, não é minha opinião, a sua. A natureza é assim. O que nasce um dia vai embora. O que a gente não sabe é quanto tempo a gente tem. Porque o bebê que nasceu hoje, ele já tem o desgaste quando começa a respirar e envelhecer. Então, alguém pode ir embora com 10 anos, o outro com 50, o outro com 100. Mas é fato que uma hora vai. Então, a base de todas as tradições espirituais, sejam elas quais forem, orientais ou ocidentais, elas vão afirmar, dentro dos seus parâmetros, de que na hora da morte o ser se desprende de volta ao céu, ao mundo espiritual, o nome que a pessoa quiser chamar. Então, Renato, uma saída do corpo está garantida que é a morte, cara. A morte é uma saída do corpo definitiva. E o que sai do corpo? Um princípio espiritual, algo que não é o físico e que retorna para um plano de origem não físico. Ocorre que esse tipo de experiência pode ocorrer de forma temporária, parcial durante o sono, porque o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado, as ondas cerebrais estão relaxadas, ou durante determinados estágios de relaxamento muito profundo, em que a pessoa esteja quedada, né, semelhante ao estado do sono, e aí ela tem essa sensação da saída do corpo, provando para ela, no caso, de que ela existe independente do corpo. E é claro, Renato, se a pessoa se percebe fora do corpo durante o sono, ela sabe naturalmente que ela não é apenas o corpo, ela está provando para ela. E ela sabe que após a partida final ela vai continuar existindo. E isso é uma coisa muito legal, porque interessa para todo mundo que está na Terra que um dia vai ter que sair. Então, essas experiências fora do corpo temporárias, elas dão uma abertura para o lado de lá, para a pessoa perceber que a morte não é o fim. É, maravilha. Muito interessante. Acho que o Renato caiu aí, professor. E Ele aí, caiu. pegando o gancho, né? Pegando o gancho dessa nossa conversa aí, todo mundo sai do corpo na hora do sono ou só alguns têm essa Não, capacidade? não, o potencial é de todo mundo. Deixa eu dar um exemplo. Na hora da morte, qualquer um sai do corpo, branco, negro, alto, baixo, homem e mulher. Então, a capacidade da saída, ela existe em todos, porque todos uma hora vão ter que sair, porque nós estamos aqui dentro. Acontece que durante o sono, essas saídas parciais podem acontecer. O problema é que, na maioria das vezes, elas ocorrem de forma inconsciente. A pessoa não se apercebe. Alguns poucos despertam no meio da experiência e percebem essa saída. Então, o potencial é de todo mundo. Agora, o desenvolvimento da consciência disso vai do estudo. Deixa eu dar um exemplo. Ninguém precisa ensinar um bebê a respirar, mas quando esse bebê se torna adulto e aprende a fazer yoga, ele aprende a dominar melhor a respiração. Então, a saída do corpo é a mesma coisa, é um potencial natural, né? Inconsciente. Se a pessoa aprofundar, estudar e avançar, ela passa a dominar uma coisa e se tornar consciente de algo que era normal, mas ela não percebia. Eu vejo que a espiritualidade, pelo que eu assisto aí do senhor, sempre orienta a todos a estudarem, né, sobre isso, né, estudar sobre o mundo espiritual. O que o senhor recomenda aí para quem está nos assistindo, que quer ter essa experiência, o que fazer de A primeiro pessoa tem que começo? estudar o tema, porque quando a pessoa não conhece bem algo, as reações dela são de medo, que é o instinto natural diante do desconhecido. E o que o medo faz? Dispara a adrenalina e acelera o metabolismo e impede qualquer relaxamento que levaria a uma saída. E o ser humano está cheio de medo de um monte de coisas por uma questão de condicionamento. Veja, medo de espíritos,
medo do diabo, por exemplo, que muita gente tem, o medo do velho do saco embaixo da cama, o medo de encontrar algo estranho lá fora. Então, o medo é a maior barreira, porque trava, dispara adrenalina. Por exemplo, você está no quarto, no escuro, de repente um insetinho, um besourinho bateu na porta do armário do quarto, e aí você já acorda apavorado, acende a luz, achando que tem 1 milhão de espíritos dentro do quarto, e era um besourinho que tinha batido, né? Então, as pessoas têm muito medo, e o medo é o maior inimigo, porque ele vem da falta de informação sobre aquilo. Quando você começa a estudar aquilo, o que parecia sobrenatural se torna natural com o teu estudo. E é por isso que é legal estudar de conjunto, ler vários autores para ter uma ideia aberta, para não ficar presa na abordagem de um autor só. Por isso, na área de saída do corpo, principalmente, não tem como a pessoa avançar se ela não estudar as características disso, porque senão ela vai sentir coisa que ela não entende, a reação vai ser o medo, e o medo vai travar. E tem muitas sensações que a pessoa tem quando ela acorda, às vezes, de madrugada, e que causam medo porque ela não sabe. Por exemplo, ela acorda e não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, não sai som nenhum, uma paralisia do sono. Ou ela acorda com a aura, o campo energético dilatando, parecendo que ela está ficando muito grande. Ou ela sente vibrações dentro da cabeça, ou ruídos energéticos dentro da cabeça. Ou está deitada e tem um solavanco parecendo que está caindo. Então, se ela não estudar estas sensações para saber o que é, vai bater o medo, e o medo vai travar qualquer experiência. Então, ninguém deve tentar espiritualmente qualquer coisa, não é só na área da saída do corpo, não, qualquer tema, sem aprofundar, dar o tempo daquilo se tornar algo natural para ela, para que ela e aquilo se torne uma coisa só, dentro da naturalidade dela como pessoa. Essa experiência que o senhor falou aí de voltar para o corpo e não se mexer, há um tempo atrás eu tinha muito, e com o tempo eu vejo que o senhor fala sempre para se acalmar, né? Isso. E é uma das coisas que eu procuro ver e estudar, porque acontecia muito, hoje já não mais, mas acontecia muito comigo, e nas últimas vezes que aconteceu eu mantive a calma e consegui voltar, né? Porque é assim, na verdade, essa paralisia ela não é física. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que o Renato é alérgico a determinada toxina de um inseto, por exemplo. E aí esse inseto pica o Renato. E aí vai dar uma reação alérgica, né? E aí o que acontece? Ele precisa de ajuda antes que cause uma parada cardiorrespiratória pela alergia àquilo que entrou nele pelo ferrão de um inseto. Então, de repente, o Renato cai, fica duro, não consegue se mexer, tenta respirar, não consegue, porque é um processo alérgico violento. Se a gente chegar perto do Renato e segurar na mão dele, ou no braço, está tudo duro. Se apertar o abdômen, está duro. Se não correr com ele, ele vai morrer por causa desse processo alérgico. Quer dizer, uma paralisia física por causa da toxina de um inseto. Agora, o Renato acorda essa madrugada. Ele não consegue se mexer, porque o metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas, ou seja, ele acordou numa hora que o metabolismo ainda não está ativado. E aí, se você chegar e pegar no braço do Renato e apertar, não está duro, está mole. Se você apertar o abdômen dele, está mole, não é uma paralisia física. É um tipo de paralisia energética, como se a mente dele acordasse antes do cérebro. Ele dá o comando para mexer, o corpo não responde. Aí, como ele não entende, ele fica com medo, isso dispara adrenalina e acelera o metabolismo. Por isso a pessoa, quando sai dessa paralisia, ela está assim, ó, ai meu Deus, como se tivesse passado um perigo de morte e não havia perigo algum, que é a adrenalina disparada por causa do medo. Se a pessoa fica tranquila, não tentar se mexer e não se apavorar, porque ela sabe que é algo temporário e não é físico, o campo energético dela pode dilatar e ela ter a sensação de flutuação para fora do corpo, como se ela estivesse num colchão de ar, que é o próprio campo energético dela, flutuando por sobre, e ela tem uma experiência. E o detalhe, a pessoa não se arrisca a fazer o seguinte, ela acorda e aí sente que está paralisada, ela não faz assim, deixe-me ficar bem tranquilo e observar calmamente o que está acontecendo. Ela não faz isso, porque quando ela percebe que está paralisada, é uma reação automática de medo que acelera, ela não para. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha muitas dessas paralisias, e aí eu descobri que se eu não lutasse com ela, ficasse bem calmo e relaxado,
havia soltura espiritual na saída do corpo. Foi por isso que eu descobri sozinho, não foi lendo em livro, de que a paralisia antecede uma saída do corpo. Se a pessoa ficar bem tranquila, erguer o pensamento para algo além do corpo, na hora ela tem essa sensação de saída e ela vai provar para ela que isso é possível, desde que ela fique calma. Agora, se ela tiver com medo, dispara adrenalina, ela já não raciocina, é só emoção e medo e não observa o que está acontecendo. E até tentar falar também é uma coisa. É uma Falar não sai sensação. som nenhum, exato. Ô, Renato, quer mas fazer a uma gente- pergunta a antes gente- antes Não, que você é que a caia gente aí e percebe. vem falar com a gente no aparelho? Não, sabe o que que é? Eu fico percebendo pelo que o professor fala, para quem está em casa e assistindo essa live ou depois da gravação, é que é um processo muito individual também, né, professor? A reação que é individual, porque o processo é igual para todo mundo, porque a Não, sensação. falando assim, esse processo de se aprender, de qual Ah, melhor sim, técnica, isso é isso é muito individual. individual. Exatamente, Renato. Sabe por quê? Cada pessoa tem um temperamento, uma característica, um jeito de ser, seja físico, psicológico, energético, cada um é de um jeito. Às vezes, a pessoa estuda um determinado método ou técnica e aquilo funciona para ela. Outro estuda a mesma coisa e não deu certo para ela, porque por temperamento é diferente. Então, a pessoa dando uma olhada de conjunto, ela tem um leque de opções aberto e ela vê o que se encaixa para ela, que não é igual que se encaixa para o outro. Por isso que tem que ter um estudo variado, para ela não ficar presa numa modalidade só, para ela descobrir no meio de tudo o que se adequa para ela. Porque cada um é de um jeitinho, um é mais mental, o outro é mais visual, o outro é mais auditivo, e aí isso varia na maneira como a pessoa pratica um exercício. Por exemplo, você vai pedir uma pessoa para fazer uma prática respiratória, por exemplo. Se você pede para o estudante de yoga, ele faz na hora. Se você pede para uma pessoa ansiosa, ela não consegue fazer a respiração tranquila. Pede um meditador experiente para meditar, ele interioriza a mente e relaxa. Pede para alguém muito turbulento mentalmente meditar, a meditação irrita ele. Então, é tudo muito variado. E você pegou certo, individualizado. A experiência é a mesma, mas a maneira como cada um reage para ela é individual. E o Professor, e a que gente. Pode falar, Renato. Não, eu vou deixar você fazer a pergunta, Drico, porque eu acho que a pergunta que eu vou fazer aqui é uma pergunta bastante complexa. Então faça a sua, depois eu faço a minha. Tá. A gente fala muito, professor, sobre a saída do corpo e os medos, né? Aproveitando esse gancho aí também. E no caso aí, por exemplo, nós acreditamos que existe aí um nível intermediário aí entre as colônias espirituais Exato. e onde a gente está. Isso. Uns Exatamente. denominam de umbral, outro de inferno Sim. astral, enfim, várias. Corre o risco de, numa dessas saídas, a gente, por acaso, passar lá nesse lugar, Tá, vamos conseguir lá. ficar preso? Isso aí é bom você ter Só, perguntado. viu, professor? Só para completar o que o Drico falou, é exatamente isso. O que eu encontro do outro lado? Sim, vamos lá. Primeiro, vamos tirar um pouquinho do mito, que o mito causa medo, né? Todas as culturas falam de algum lugar espiritual elevado ou atrasado, por exemplo, em geral. Então, no cristianismo, céu, purgatório e inferno, que seria avançado, médio e pesado, né? Essa divisão ela aparece em vários contextos. Por exemplo, os lugares elevados, celestiais, por exemplo. Como é que os gregos chamavam? Campos elíseos. Como é que o cristão chama? Heaven, paraíso, sky, céu. Um espiritualista falaria plano astral superior, um ocultista falaria plano extrafísico avançado, o outro falaria um plano de luz. Agora, lá na Índia, em sânscrito, os yogis falavam de Devaloka. Deva é divindade, Loka é lugar. Lugar das divindades é o céu. Em contrapartida, todas as culturas falam também de algum lugar pesado, denso, intermediário entre a Terra e o plano da luz. Esse lugar era chamado na Grécia Antiga de Hades, os mundos inferiores. Era chamado pelos judeus antigos de Guirrina, que é aquele lugar de trevas e ranger de dentes. Um ocultista falaria plano extrafísico atrasado. Um espiritualista falaria plano astral inferior, né? Já um hindu chamaria de cama louca, quer dizer, o lugar dos desejos densos. E aqui no Brasil, por causa da doutrina espírita e a série Nosso Lar, do André Luiz, com o Chico Xavier,
ele conta que teria passado, após a morte, um estágio de alguns anos num ambiente intermediário que ele chama de umbral. Se vocês pegarem o dicionário e olhar a palavra umbral ao pé da letra, significa divisória, barreira, limite ou limiar. Quer dizer, algo entre, que não deixa você passar, um limite, um muro. Então, ele conta que, ao passar para o outro plano, ele ficou retido no ambiente denso, para depois de muito tempo ele ser resgatado para cima quando ele tinha depurado. O que acontece é que semelhante atrai semelhante. Então, o que a gente pensa e o que a gente sente, o que a gente faz, se reflete na nossa energia. Tudo que eu pensar está registrado na minha mente. Por exemplo, se o Renato, eu fiquei inimigo do Renato, e eu fico mandando pensamento negativo para o Renato, eu posso mandar formas mentais pesadas para ele. Mas tem um detalhe, eu posso mandar algo pesado, mas antes que chegue nele, já estava na minha mente. Antes que chegue no alvo, já está na mente do emissor. Então, por mais que eu projete algo contra alguém, aquilo já está em mim. E aí o que acontece? Isso vai escurecer no meu campo energético. No momento final da morte, quando eu sair, eu sou o somatório de tudo que eu pensei, senti e fiz. E aí o meu campo energético, estando denso, bem carregado, ele não atravessa esse limiar e fica retido. O André Luiz, no caso, era alcoólatra, brigão pra caramba, era um médico sanitarista genial. Mas, por exemplo, quantos médicos a gente conhece que é um gênio no hospital e é o terror em casa, como pessoa? O André Luiz era assim, então ele ficou retido. Já uma outra pessoa em condições normais, né? Condições normais que eu digo, não é um anjo, não. É alguém normal, entre qualidade e defeito, está indo, está tentando melhorar. Na hora que ela sair do corpo, de vez, ela vai se ver num meio ambiente além desse, porque ela não tem sintonia. Ela atravessa, interpenetra, porque o corpo espiritual dela é mais sutil. E aí ela já se vê num outro plano. A saída do corpo vigora a mesma lei, semelhante atrai semelhante. Numa saída, a pessoa pode se ver no meio ambiente humano aqui, tipo, o Renato está ali, saiu do corpo, está ali na cidade de Bebedouro, onde ele mora, vendo a rua principal. Agora, o Renato pode passar para o plano espiritual, mudar de nível e se ver num ambiente denso, se aquilo for a vibração dele, um ambiente intermediário ou um ambiente elevado. Então, você teria esses ambientes intermediários escuros, densos, as cidades astrais mais acima e mais além, planos que não têm cidade ou forma, pura luz, porque a entidade ela vai lentamente avançando. Na saída do corpo, você tem a possibilidade de chegar em algum nível a partir do que você tiver. Então, Renato, na saída do corpo, se você deitou com ódio ou pensando em algo ruim, se você tiver uma saída do corpo, você não vai alcançar um plano mais alto. Você é atraído para algo igualzinho que você estava pensando, um ambiente pesado. Pelo contrário, pensamento legal de crescimento, de tentar aprender, de tentar expandir ou ser melhor, associa a mente com algo mais elevado, que são as experiências mais legais. Então, uma coisa que eu sempre aconselho para quem estuda esses temas, não coloque má intenção jamais em nada disso, não tente prejudicar o próximo com isso, pelo contrário, pensa nisso como uma alavanca de crescimento para que durante o sono, Renato, se alcance um nível de luz e quando você retornar para a matéria, você seja um Renato melhor, por exemplo, como pessoa. Então, o medo de parar num lugar ruim não pode existir em alguém que não está vibrando no mal, porque é semelhante atrai semelhante. Agora, tem uma possibilidade, que é o que acontece comigo e outros. Renato, supõe que você deitou, fez uma prece a favor da humanidade, pensou no bem de todos os seres, agradeceu o dom da vida, ergueu o teu pensamento na direção de um poder maior que você respeita. E aí você foi deitado e imbuído desse sentimento. Se ocorrer uma saída do corpo, a tendência é você se ver num plano mais alto, você dormiu pensando nisso. Porém, seres de luz que habitam em outros planos podem ver que você está tão cheio de luz, Renato, tão cheio de amor, que durante a saída do corpo, eles levam você até onde está alguém que está sofrendo após a morte, para você irradiar uma energia e soltar a pessoa. E, às vezes, você é levado naquele ambiente pesado, não por sintonia, mas para ajudar o próximo. Você foi por um serviço, não porque você estava na faixa daquilo. Então, é possível uma pessoa sair do corpo e se ver num meio ambiente pesado, seja para ajudar, para trabalhar. O ruim, Renata, é quando a pessoa está na faixa, ela é igual ao ambiente, aí ela sai e já se vê ali, porque é o clima da pessoa. Então, o legal é, vou sair do corpo, vai rolar qualquer coisa boa num plano de luz, e se eu me ver em algum lugar ruim, eu encho de luz também. E aí não tem perigo algum.
E Isso acontece também, professor, quando a gente faz essa saída consciente, porque até agora a gente falou muito sobre a saída do corpo, muitas vezes durante a noite, durante o sono. Agora, e quando isso é consciente? Quando eu provoco essa saída, eu Aí é o controlo? seguinte, tem que explicar melhor o termo consciente. Nós estamos na vigília agora, Renata. Então, nossos sentidos estão voltados para fora. Nossas ondas cerebrais estão ativas, porque a gente precisa viver e experimentar o meio ambiente. Se você fechar os olhos para meditar, você já não está prestando atenção no mundo de fora, você levou a atenção para dentro. No momento que você leva a atenção para dentro, o padrão de ondas cerebrais relaxa um pouco. Embora você não esteja dormindo, você já não está na vigília, porque não há o estímulo de fora para manter o cérebro ativado. Você fechou os olhos, não está dormindo, mas você está consciente, mas você já está num estado diferente da vigília. Como é que isso é chamado? Um estado alterado da consciência. Então, o mais Consciência. comum, por exemplo, é o cochilo. Na hora que você está cochilando, você não está na vigília e nem está dormindo. Você está no estado limiar, né? Então, existe dois tipos de cochilo. O cochilinho na ida do sono, quando você vai caindo no sono e antes de dormir, cochila, e às vezes o cochilo quando você volta do sono para a vigília, né? Cochila um pouco antes de acordar. Então, esses momentos de cochilo são estados alterados. Outrora, na Grécia, eram chamados de estados xenofrênicos, porque em grego, xenos é estranho. Então, por exemplo, o Renato está cochilando, aí eu pergunto para vocês dois assim, o Renato ali, ele está acordado? Aí vocês vão falar, não, mas ele está dormindo? Também não. Como é que ele está? Está meio estranho. Quer dizer, não é vigília e não é sono, então estranho. Em grego, é xenos, daí você fala estado xenofrênico e, modernamente, estados alterados da consciência. Então, é possível uma pessoa, num estado alterado, experienciar diversas sensações que muitas vezes antecedem uma saída do corpo. Quer dizer, se a pessoa se prepara, à medida que ela vai caindo nesse estado, ela fica alerta para observar. E aí ela começa a perceber coisas que sempre aconteceram, mas ela já estava apagada, porque ela vai se tornando consciente. Agora, na hora que a experiência acontecer, o corpo está no estado igual do sono, porque senão as ondas cerebrais não relaxam. Se elas ficarem na vigília, você não tem como sair, porque o corpo está ativado. Então, num estado alterado, não é o sono. Você pode induzir algo consciente, mas não é a consciência da vigília. O professor, você já fez alguma passagem, uma viagem para o umbral? ó, a Mona Lisa querendo botar o senhor na fogueira. Olha lá. Mas isso aí é o normal. É assim, Curiosidade! várias vezes. Sabe por quê? Existem pessoas aqui na Terra que são curadores, curadoras, pessoas que aqui mesmo já prestam caridade para o outro, fazem trabalhos espirituais em suas áreas, ajudando os outros, né? Então, o que que acontece? Durante o sono, presenças espirituais luminosas levam a pessoa fora do corpo para esses ambientes pesados para ela continuar ajudando, porque ela já ajuda aqui. Então, ela vai. Então, quem é curador ou curadora de qualquer área, médium, eventualmente vai no lugar. Sabe por quê? Aonde é que a gente tem que levar luz? Não é no paraíso, é no inferno. Então, o lugar para onde é necessário luz e uma atitude de caridade é no ambiente escuro. Então, todas as pessoas que trabalham ajudando o próximo em algum ponto, em algum momento, elas vão se ver fora do corpo para ajudar o próximo do lado de lá, no escuro, faz parte. Eu já tive uma experiência assim, e eu não sei se foi uma projeção, mas foi um sonho bem lúcido assim, e eu acordei com a história toda bem nítida, né? A gente estava num lugar bem sombrio assim, com algumas casas bem escuras, e eu tinha que pegar uma rosa que estava dentro de um vidro e levar para algum lugar. E eu estava com alguns mentores lá. E eu não enxergava eles, mas eu sabia que eles estavam junto comigo. E de repente passou um espírito de uma mulher bem vestida assim, com uma roupa bem vermelha, e pegou essa rosa da minha mão e saiu correndo. E eu saí correndo atrás dela. E eu estava com a roupa da nossa investigação, que a gente faz as nossas investigações. E eu consegui pegar ela. No que eu peguei ela, ela meio que virou fumaça assim na minha mão e sumiu. E aí eu Isso vi aí está parecendo uma saída do corpo. Sabe por quê? Como vocês fazem pesquisas em lugares aí com manifestações, né, psíquicas,
acaba que o interesse seu nesse ambiente, você acaba dormindo pensando nisso, acaba indo até algum lugar desse onde tem uma presença. Na hora que você tentou encostar nela, por que ela virou fumaça? É uma entidade que está presa ali, o corpo espiritual bem denso. Na hora que você passou uma energia, ela mudou de plano, ela sumiu aqui e já passou para outro plano. Por isso que ela esfumaçou ali, porque ela passou para outro lugar mais acima. Você tirou ela de lá. É que na hora da volta, na hora que você encaixa, por um segundo, o cérebro muda a frequência de ondas cerebrais e mistura a memória daquilo, parecendo então que foi um sonho. Mas você vai falar assim, esse sonho foi diferente, parece algo que ocorreu mesmo. É diferente de um sonho normal. Alguém falaria, pode ser um sonho lúcido. No meu caso, vendo a tua descrição, eu já passei por isso várias vezes, igualzinho a você, e não era sonho, era saída do corpo. E aqui te olhando assim, dá para ver, a gente tem um conjunto de centros energéticos na aura, os chakras, e o teu aqui da testa, ele é o teu ponto mais sensível é aqui, é onde você vai sentir pulsação, sensação de batimento, como se tivesse um coraçãozinho batendo. Daqui eu sei, por sensibilidade, que é o teu ponto principal. Então, na hora que você deita e fecha os olhos, a tua consciência fica aqui, quando você está esperando o sono chegar. Às vezes isso aqui abre. Na hora que abre, você pode ver um lugar à distância, que às vezes você visitou ele ontem ou vai visitar amanhã, já está meio que ligado. E aí, quando você cai no sono, você escapa para fora do corpo aqui, e daqui a pouco volta, encaixa e fala, caramba, que foi isso? Porque pode misturar. Eu já vi várias pessoas assim. E o mais engraçado é que nós fomos fazer a gente chama de investigação, mas a gente foi num cemitério fazer a nossa pesquisa, né, sobrenatural, e os mentores que nos acompanham estavam meio que tirando sarro disso, né? Parece que ele está desconcentrado, é que ele viu a diabetes, né? Eu não sei se era de mim que eles estavam falando, né? Porque foi muita coincidência, foi depois que eu vi o sonho, e eles estavam, tipo, brincando, cuidado, ele viu a diabetes, cuidado com a diabetes. Né? Então, foi coincidência e foi engraçado, né? E ela já é diferente, ela é mais aqui o chakra cardíaco, mais sentimento. E você tem muita energia nas mãos, ó, para você trabalhar, se você desenvolver. Você tem muita... É porque mãos estão encaixadas nos braços, que estão encaixadas no tronco. Então, tudo que a gente faz com as mãos para passar energia vem daqui, do peito. A energia flui para cá e a gente exterioriza amor em forma de luz a favor do próximo, né? Então, quem usa as mãos, normalmente, é o chakra cardiorrespiratório, fluindo energia pelas mãos. E você tem isso aí muito forte. Você pode irradiar uma energia assim, legal às vezes, quando você quiser, e te fortalece, e isso vai te deixar mais segura. Estamos estudando. Estamos aprendendo muito. Aproveitando. Vai lá, Renatão. Não, é que aproveitando o que o Drico falou sobre a questão de sonho consciente, né? Esse sonho vívido, a gente costuma até dizer isso, né? Se você não lembra do sonho, é porque você esteve em algum lugar. Se você lembra do sonho, é porque você traz e a tua cabeça tenta adaptar o que você viu. É por aí mesmo? Ambas as coisas e muito mais, porque é o seguinte, durante o sono, todos nós sonhamos, porque é a forma que o cérebro tem de descarregar as imagens. Como é que isso é provado? Nos laboratórios do sono de medicina, né? Hoje a medicina conhece bem. Então, se a gente não sonhar, nós enlouquecemos. O que acontece é que o sonho é virtual. A gente vai dormir. A mente começa a projetar imagem para descarregar e o pesadelo descarrega o medo. As imagens de sonho, nenhuma delas para. Vocês já observaram? Elas têm alta velocidade e elas são dotadas de alta plasticidade. Você não consegue parar uma coisa no sonho e um objeto vira outro em segundos, porque é um mosaico mental de imagens que o cérebro vai jogando para descarregar a atenção. O que acontece? Como o sonho é virtual, o cérebro produz um sonho, logo a seguir ele apaga, projeta outro sonho, logo a seguir apaga. A pessoa acorda depois e fala, eu não sonhei, ela tinha sonhado 3 sonhos, mas a mente apaga porque é virtual. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Às vezes você acorda de madrugada, lembra de um sonho, e aí você vai ao banheiro, vai tomar água na cozinha e volta e dorme. De manhã, você já não lembra. Você fala assim, eu sei que de madrugada eu lembrava, mas agora eu não lembro. Por quê? No segundo sono, quando você dorme, o cérebro apaga aquela memória, que ela não é real, ela é virtual. Já a memória do que a gente vive na matéria todo dia fica registrada no cérebro na vigília,
que você estava consciente. Então, muitas vezes você acorda de madrugada e em um segundo o sonho escapa da mente. Então, existe o sonho causado pelo cérebro. Segundo, existe isso que você falou, uma memória vinda lá de fora, misturada o cérebro interpretando como sonho, tá? Quer dizer, por isso que precisa estudar para saber filtrar ambas as coisas. E, Renata, a coisa melhor que tem, que eu descobri, na hora que a pessoa encaixa no corpo, ela desperta o físico. Aí não dá tempo do cérebro misturar o sonho. Aí ela lembra completamente. Por quê? Se você entrar no corpo, dormir, quando você acordar, o cérebro misturou 3 sonhos por cima até a hora que você acorda. E aí você não vai saber filtrar. O lance todo é, encaixou no corpo, abre os olhos, para não dar tempo do cérebro misturar as imagens. Mas, para isso, precisa estudar ondas cerebrais, concentração, a preparação antes de deitar, e a maioria das pessoas não conhece muito bem esses detalhes. Maravilha. Professor, o senhor também é projetor, né? Claro, né? E eu vi que o senhor contou uma vez uma história de um espírito de luz, acho que era até o mentor do senhor, um chinês, é isso? Sim, dentre vários tem alguns chineses amigos. O senhor chegou a perguntar alguma coisa sobre... Ele estava sentado do lado da cama, né? Acho que foi isso a história, que eu me lembro bem. E o senhor chegou a perguntar sobre algo fora da nossa convivência aqui da Terra, planetas, ou como é Deus, alguma coisa assim, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Isso foi o seguinte, numa experiência fora do corpo, eu tinha 20 e poucos anos, e eu me vi no espaço sideral, fora da Terra. Quer dizer, eu não tenho a menor ideia de onde era, meio das estrelas, e esse chinês do meu lado. Na minha frente, assim, bem distante, tinham 8, 9 focos de luz coloridos, amarelos e rosa. Eu sabia por intuição que cada foco de luz daquele era um ser espiritual avançadíssimo que não tem forma humana, de outros lugares do universo. Um daqueles seres se deslocou e chegou perto de mim. Ele tinha um diâmetro de uns 3 metros. O amarelo é inteligência, o rosa é amor. Ele mesclava os dois. Você imagina uma consciência que é serenidade, pensamento e amor integrado. Na tua frente, um ser de luz. E aí, mentalmente, ele tocou minha mente, me escaneou, Renata. Em um segundo, ele sabia tudo de mim. Assim, num segundo. E não só dessa vida, de outras vidas também. E na hora que a mente dele telepaticamente tocou a minha, ele descarregou um monte de informações, assim, cósmicas, elevadas. No primeiro instante eu entendia, no segundo eu não conseguia entender mais, era muita areia para o meu caminhão. Aí ele tentou novamente, uma segunda vez, e eu não conseguia capturar a informação. No primeiro instante eu entendia, no segundo eu não tinha condição. A minha situação era igual de uma criança que está aprendendo a tabuada e o pai leva ela numa aula de álgebra avançada da universidade. Ela olha os caracteres do quadro e fala: o que é aquilo? Não tem o menor parâmetro. Era a minha situação. Pela terceira vez, ele tentou descarregar as informações, o mesmo fenômeno aconteceu. No primeiro instante eu entendia, no segundo eu perdia. Mentalmente, ele falou para o chinês: ele não está compreendendo. Traga-o em outra oportunidade no futuro. Você tem uma ideia. E eu, então, caí dentro do corpo, a sensação de queda, encaixei, abri os olhos e sentei na cama. Eu juro para vocês, eu estava com lágrimas de adrenalina, porque eu batia na cabeça e falava assim: burro, por que você não prestou mais atenção? Você perdeu a maior chance toda de entender coisas que está todo mundo perguntando. Por que você não prestou mais atenção? Aí aparece esse mentor chinês do lado da cama, e aí eu fiquei irritado com ele, porque ele falou assim: não fica assim, não. Pô, numa hora dessa que você tá, o cara fala isso, eu falei: não fica assim, porque não foi com você. Aí, mentalmente, ele falou assim para mim: quando eu levei você lá, eu já sabia que você não entenderia nada. Eu falei: então, por que você me levou? Então, por que E ele levou? me respondeu: muito simples, para você aprender que você não sabe nada. Então, todas as vezes ao longo da sua vida no futuro, que você achar que sabe muito, lembra dessa experiência. Em outros planos você não sabe nada. Caminha com humildade, nunca acha que sabe muito e nunca se torne mestre de ninguém, porque você ainda tem muito que aprender. Então, uma experiência dessa, você não é levado por conhecimento, é para você perceber que o que você sabe parece grande aqui, mas diante do infinito
é quase nada. E aí o que aconteceu? Esse chinês estava me vacinando para o ego não subir, aquela coisa de achar que é superior, diferente dos demais, só porque está tendo experiência espiritual. Então, por isso que eu prezo muito manter a humanidade minha natural. Eu jogo futebol, acompanho, gosto de cinema, sabe? Gosto de rock progressivo, brinco com meus amigos, adoro contar piada. Por isso que eu continuo igualzinho, como pessoa igual todo mundo, para não deixar a parte espiritual me arrebatar de tal forma que eu perca meu jeito natural de ser. Essa experiência me ajudou muito nisso. E por isso que eu não entendo pessoas que mexem com qualquer tema espiritual e que sejam arrogantes, ou que achem que sabem mais, ou que sejam superior a qualquer outra, porque a experiência que eu tenho mostra outra coisa. Ser especial não é você ser diferente, é você ser normal e conseguir integrar a parte espiritual dentro do teu normal como ser humano natural. É isso aí. E é difícil ser normal, hein? Olha, aliás, qual é o ser humano que é normal, né? Quando eu digo normal, é assim, o parâmetro do normal da sociedade, mas se a gente olhar direitinho, não há ser humano normal, porque o ser humano tem um monte de coisa dentro para resolver, e por isso é essa confusão a vida aqui na Terra. Exatamente. Quer fazer mais uma pergunta aí, Renato? Eu queria aproveitar e tentar juntar as duas coisas que o professor falou, porque quando a gente fala em projeção astral, quando a gente fala em viagem espiritual, o que for, a gente está lidando com um nível diferente de físico, né? Exatamente. É um nível diferente de físico, mas não deixa de ser físico. E aí que entra um pouco da teoria quântica e tudo mais. Mas, professor, eu acho que para a gente discutir um pouco de quântica aqui ainda é um pouco difícil para uma parte de quem está assistindo. Acho que a maior parte poderia entender, mas uma parte ainda não. Mas todo mundo já ouviu falar dos chakras, né? Todo mundo já ouviu falar dos vórtices energéticos, como o senhor acabou de falar agora do Drico, como o senhor falou da Mona. Esse trabalho regulatório até, essa questão da gente trabalhar essa questão energética e física, como é que isso funciona, por exemplo, na hora que a pessoa faz uma projeção? Tá. Ou na hora que a pessoa está tendo uma visão, como é que funciona esses vórtices, Tá. esses Vamos lá. chakras, Sim. nessa hora? Legal. E antes, Renato, de eu responder, como você é comunicador, o comunicador tem o chakra da garganta bem, por isso a facilidade de fluência. Então, toma cuidado com tudo que for fumaça pegando nessa área para você. Por exemplo, cigarro, fumo, qualquer coisa para você é um veneno danado, seja você usando ou alguém de fora com aquela atmosfera fumacenta, para você é um dano terrível para o teu chakra da garganta. E como você é comunicador, você tem que deixar essa área preservada, cara. Fumaça para você é veneno, cara. É assim, ela pega o teu ponto principal. Agora, voltando. O primeiro ponto para entender pela física moderna é que matéria é energia condensada. Qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação. Então, outrora, quando alguém falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo espiritual. Hoje, o que a gente sabe? Se o corpo é matéria e matéria é energia condensada, o corpo também é um corpo energético condensado. Quando se fala de um corpo espiritual, um corpo psíquico com menor densidade, uma energia mais sutilizada. Então, nesse ponto, já que tudo é energia em graus variados de condensação, aqui nós estamos no plano mais denso de condensação. Quando se passa para um outro plano, que ainda é energia, ele reflete as coisas daqui plasmadas lá, parecendo uma duplicação. Por isso você fala, parece o plano físico ali, quando na verdade é tudo energia no final das contas. Então, se uma pessoa vai numa chamada cidade astral, ela vai ver prédios e casas que refletem o jeito de alguém humanoide, porque a gente tem a forma humana de se expressar. Então, você vai num ambiente desses, você vai ver um homem ou uma mulher desencarnada com a aparência igual daqui, porque a mente da pessoa está identificada. Se você for num ambiente mais avançado, você vai ver que as coisas começam a diluir, porque a energia está mais sutil. Você olha e fala, aquele espírito ali, ele é um corpo de luz, não dá para ver se é homem ou mulher, está mais espírito do que gente. Num plano mais avançado, você olha, Renato, o espírito está translúcido, você vê através dele.
e no lugar mais avançado, uma esfera de luz. Então, as energias vão lentamente descondicionando, e no plano espiritual a gente tem ambientes próximos bem densos e outros mais sutilizados. Então, o lance da energia é o que faz você entender essas camadas, se é que eu posso chamar assim, entre planos. E na hora que a gente vai deitar, o nosso campo energético, a nossa aura, tem centros energéticos por onde as energias entram e saem, que os antigos hindus chamaram de chakras, em sânscrito. A tradução é rodas de luz, que aqui no Ocidente são chamados vórtices energéticos ou centros energéticos. Então, a nossa aura, ela interpenetra o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então, como a nossa pele é cheia de poros, nossa pele é toda furadinha, que é para desintoxicar pelos poros o suor e limpar o sistema, mas também respiramos pelos poros. Por isso a importância do banho diário para manter os poros abertos. Então, a nossa pele é toda aerada. Lembra o chocolate soufflé toda aerada? A nossa pele toda aerada. Então, se vou pegar o braço, a aura do braço que interpenetra, ela interpenetra poro a poro. Então, se você olhar a aura, ela é toda furadinha. Para cada poro na pele, você teria um poro energético na contraparte da aura. São esses poros que os hindus chamaram de chakras. Quantos poros nós temos? Bilhões. Quantos chakras nós temos? Bilhões. Entretanto, se estuda classicamente os 7 chakras principais. Por quê? Lá na velha Índia, onde foi feito o primeiro estudo de chakras há milhares de anos, e inclusive a palavra chakra teve origem lá e até hoje está em vigor, os mestres da Índia, por clarividência, quando eles mapeavam a aura humana, eles notavam aqueles pontinhos brilhantes e notaram que do alto da cabeça até a base da coluna haviam 7 centros maiores e mais coloridos. Quando eles foram investigar por que eles saíram maiores por clarividência, o que eles notaram, Renato? Cada um desses centros, que é cabeça, testa, garganta, peito, barriga, baixo ventre e base da coluna. Quando eles foram investigar, descobriram que cada um desses centros estava ligado a uma glândula do sistema endócrino. E o sistema endócrino é composto de 7 glândulas: pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, eles passaram a considerar que chakra de primeira divisão era o chakra que tivesse conexão com o sistema endócrino, por isso passaram a falar de 7 chakras. Agora, por exemplo, temos chakras nas mãos, pés, cotovelos, que não são do 7, tá? Porque não tem ligação com o sistema endócrino. Então, na hora que uma pessoa começa a pensar no campo energético, por exemplo, eu estava falando do Drico, se ele concentra uma luz dentro da testa, que é a área que ele tem maior sensibilidade, antes de dormir, o campo energético da testa fica mais aberto, favorece uma soltura espiritual e, na hora da volta, uma melhor memória, se ele pulsar luz nesse centro. Já você, pulsando luz no teu centro da garganta, na hora de deitar, que é o teu ponto melhor de fluência, uma luz azul, por exemplo, com calma, todo dia na hora de deitar, vai te favorecer esse processo também. Já a Mona, ela, como tem um chakra cardiorrespiratório legal, a energia cor-de-rosa, que é sentimento, se ela encher, parecendo que tem um sol no peito rosa ou nas mãos, antes de deitar, ela também potencializa. Então, a tua pergunta foi muito oportuna. O estudo e prática dos chakras, acoplado no estudo da saída do corpo, é perfeito, que é uma das coisas que eu mais tenho tentado explicar, que esses dois temas são um só, na verdade, porque os chakras nos estabilizam aqui e também durante a saída. Por isso, eu sempre recomendo, quem estuda as saídas do corpo, por favor, estude chakras e depois mescle os dois temas, ela vai se equilibrar melhor. Legal. Assunto bem interessante aí. Rende mais uma live, hein? Falar de chakra, né? Chakras é um tema Professor, que, olha, é uma das coisas que eu mais pude aprofundar na vida, foi a parte dos chakras, cara. E eu consigo fazer visão de conjunto, que eu tenho uma memória muito boa. Então, à medida que eu vou lendo de tudo, eu vou somando e observando pela prática o que eu tenho, o que bate e o que não bate, né? Então, por exemplo, a parte dos chakras tem muito mito, a saída do corpo também. Por exemplo, tem gente que fala assim, precisa vestir roupa branca na hora de deitar para você ir para um plano elevado. Não adianta a pessoa vestir roupa branca se a mente dela está pensando mal do próximo, cara. E outra, eu durmo de cueca, às vezes, ou pelado quando está calor, e a saída ocorre do mesmo jeito. E a outra pessoa vai falar, precisa rezar
antes de sair do corpo. E aí vem a pergunta, Renata, rezar para quem, de qual cultura? Porque o cristão vai pensar em Jesus, o budista vai pensar no Buda, o umbandista pensa no Pai Joaquim. E aí, pensar só de acordo com a religião da pessoa, não. Quando se fala uma prece, é no sentido de se abrir para o alto dentro daquilo que você respeita, que necessariamente não é o que o outro está fazendo. Agora, o ato de se abrir para o infinito, ele é muito bom para todo ser humano, porque quebra o ego da gente. Agora, formatar você numa prece e achar que só com prece você vai resolver, aí já é o fanatismo que o pessoal às vezes mistura dentro dessas áreas. E aí, o senhor abriu um espaço para mais uma pergunta minha aí. Essa pergunta demais, viu, professor? A questão, nós trabalhamos nas nossas pesquisas com uma equipe espiritual que faz os resgates, né, dos espíritos que ficam presos aqui, e também nós temos uma equipe que fica aqui na Terra, que são particularmente entidades de Umbanda. E eles trabalham numa sinergia, uma sintonia, assim, coisa maravilhosa, né, de ver, de sentir, e isso deixa a gente muito contente, porque do lado de lá não existe dogma, não existe barreiras. Eu queria saber do senhor se é muito comum numa saída numa projeção astral, numa viagem espiritual, enxergar essas entidades lá. Sim, é o seguinte, por que a entidade de Umbanda estão ajudando o seu trabalho? Normalmente os guias de Umbanda, eles operam no astral aqui mais denso, limpando, né? Limpando de magias pesadas. Como vocês vão em lugares que às vezes está carregado, não vai vir uma entidade que é uma bola de luz violeta, vai estar um preto velho, um Exu, alguém para segurar a onda. É igual um de vocês vai visitar um lugar mais pesado, precisa de proteção, né? E Exatamente. as entidades de Umbanda aparecem porque eles operam nessa vibe como mentores, alguns elevadíssimos condensam para poder ajudar. Então é muito comum. Deixa eu contar um exemplo. A gente está no Brasil, que é um país multicultural. Então, é natural, num país como o nosso, numa eventual saída do corpo, que você encontre um índio desencarnado, porque o astral do Brasil está cheio de índio. Agora, se você for na Europa, não vai encontrar um índio, nem na China, nem na Índia. Isso nas Américas, eu estou colocando o Brasil. Eventualmente, você vai encontrar um negro desencarnado. É natural, nós estamos no Brasil. Você não vai encontrar um negro desencarnado em Londres, né? Operando ali como tem aqui. Então, é muito comum nas saídas do corpo encontrar seres extrafísicos que operam no astral da natureza, indígenas desencarnados, negros desencarnados, que operam no Brasil, principalmente na área da Umbanda. Como eles trabalham muito com a energia da natureza, eles desmancham coisa pesada com essa energia. Se você pegar outras áreas da espiritualidade, vai envolver mais a parte intelectual, a parte de pesquisar outros planos. Mas, se você opera num nível mais denso, é normal essas entidades darem proteção de acordo com a tua intenção, porque eles só vão proteger o que tiver baseado no bem e na luz. Se tiver qualquer má intenção, essas entidades não vão dar proteção. Não. Aí entra outras entidades pesadas. Então, eu, nas saídas do corpo, eu sempre vi muitas entidades que operam na área da Umbanda, mas veja, essas entidades não são de Umbanda, elas são da vida, são do universo. Apenas operam numa vibe que opera no Brasil, porque a Umbanda é brasileira, né? Por isso eles trabalham dentro dessa vibe. Agora, aquele preto velho que apareceu para você, ou Exu, já foi chinês, hindu e europeu em outra vida. Mas, na última vida, ele aprendeu a lidar com a natureza de um jeito que não sabia antes. Então, eles operam nessa vibe e ajudam muitas pessoas. E é claro, se você pegar um preto velho e ele está numa sessão de Umbanda, ele vai, através de um médium, aconselhar coisas de Umbanda para um umbandista. Mas, se aquele preto velho encontra você fora do corpo e sua mente está aberta, ele também vai expandir o conhecimento. Ele não vai prender aquilo dentro da linha da Umbanda, ele vai ampliar, porque a Umbanda é apenas uma doutrina, assim como o Espiritismo, o ocultismo, doutrinas criadas pelos homens. O mundo espiritual existe, independente, né? Só que, às vezes, os espíritos se ligam a determinados ambientes por causa da energia. E aí a galera da Umbanda protege bastante. É isso aí. Professor, o senhor falou isso e enquanto o senhor estava falando, assim, eu estava lembrando uma vez que o senhor estava contando, também num outro podcast, que o senhor estava chegando na rádio
para fazer o seu programa próximo ali ao cemitério, que tem aquele cemitério logo para baixo ali da rádio. Isso. E o senhor deu de cara com uma entidade que se apresentou como Exu e que trabalhava no cemitério, né? Exatamente, um cara de cartola com um lobo. Exato. E eu já tinha visto ele em outras saídas do corpo, mas lá na rádio foi uma surpresa, porque eu estava sentado no saguão da rádio, eu chego lá bem cedo, e aí eu fui fazer uma meditação. Antes ele apareceu na minha frente, né? Porque ali onde está situado o prédio da rádio, além de você descer ali para Pinheiros e ter vários cemitérios grandes, tem vários hospitais enormes, e a Baixa Augusta, cara, que é uma área também da noite ali, Pesada. do Borogodó ali, Pesada. acontece tudo, né? Então, ele falou para mim que, como lá na rádio tem muitos apresentadores, terapeutas e pessoas que trabalham com energia, que eles podem usar o campo energético da rádio como um ponto de encontro espiritual para dali fazer assistência, né? E ele trabalha soltando suicidas em cemitérios, cara. Um Exu, ele não vai trabalhar lá em cima, ele vai trabalhar ali, porque é onde ele é mais necessário. Aí, Renato, você tem uma saída do corpo, esse Exu aparece, ele te leva para um ambiente pesado para se ajudar. Ele não vai te levar para um ambiente luminoso. Mas veja, ele te leva protegido, guiado para você fazer uma ajuda. E você vai voltar para o corpo contente, porque você ajudou o próximo. Na outra noite, ele te leva num plano elevado, que você ajudou ontem alguém pesado. É tudo uma coisa de uma mão lavando a outra entre planos, e aí a ajuda que você dá no ambiente pesado, ela abre caminho para você ir para o plano espiritual avançado na outra noite. É uma coisa ajudando na outra. Maravilha. Muito interessante, né? Que assunto bacana, né? Nossa, muito. Muito legal. Tem Professor, perguntas vamos... aí no chat? A gente podia responder. vou abrir aqui para o pessoal perguntar. Vamos ver aqui. Boa noite, galera do bem. Valeu, Otto, um abraço. Subir aqui, nossa, para não ficar no meio da... Isso. Adriano e a Lê. A Lê também sempre participando, né, do nosso canal, inscrito aí já de algum tempo. Muito obrigado, Adriano e a Lê. Olá a todos. Podemos queimar karma através de boas ações e da projeção astral? Wagner é sensacional. É isso aí. Olha, perfeito, cara. A melhor coisa para queimar a etapa é fazer o bem sem olhar quem, cara. Isso seja aqui ou seja fora do corpo. Por exemplo, vamos supor que a Mona é curadora. Então, a Mona fala assim, poxa, 2, 3 vezes por semana eu vou num lugar e ajudo todo mundo com as mãos. Mas como eu tenho trabalho e tenho família para cuidar, eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar a isso. Se eu tivesse um pouco mais de tempo. Mona, o que vai acontecer durante o sono? Se você se vê fora do corpo, enquanto o corpo dorme, você está ganhando o tempo que você não tinha aqui. O que você vai fazer? Cura, que é o que você desejaria. Então, a pessoa, durante o sono, imbuída de algo bom, que é o que eles dois estão perguntando, o Adriano e o Alê, permite você ajudar o próximo lá fora. E isto queima coisas de karma, abre caminho, porque você está fazendo algo legal e causa gera efeito. Seja o bem que você faz aqui ou lá fora, abre caminho, e isso é da natureza, é lei da vida, por isso a gente deve prestar atenção para sempre fazer algo positivo. Isso aí. Vamos lá, mais um. Maiara Santos. Me sinto sair e chegar, mas não lembro o que acontece. Tem alguma prática que ajuda? O negócio, ela está tendo saída, mas não está tendo a memória. É isso que é a questão. Então, não é na hora da volta, antes dela deitar, leitura sobre temas de saídas do corpo, para que a mente dela fique dentro dessa vibe. Tipo, ela vai, o cérebro dela ficou saturado do que ela estava lendo. Na hora que ela voltar, essa memória que ficou no cérebro ajuda a sedimentar a memória de fora, que seria a leitura antes da saída, antes dela dormir. Aí ela vai falar assim, quanto tempo? A vida toda, todas as noites que dormir. Ler algo e dormir pensando naquilo. Isso favorece uma memória. Mas para isso precisa ler livros bons na hora de deitar e criar o hábito de fazer isso e dormir pensando naquilo. Acaba favorecendo a memória na volta. Nessa área, tem autores bons, como todas as áreas, e tem autores também meio confusos, né? Lá no meu site, que é o ippb.org.br, é um site enorme, tem muita coisa de saída do corpo e tem uma parte de bibliografia, onde eu indico as melhores leituras de conjunto. E tem o meu próprio livro, Viagem Espiritual, da editora Luz da Serra, que encontra em livraria fácil,
que é um livro todo colorido, ajuda a entender bem essas saídas e a memória. E lembrando, pessoal, que eu deixei na descrição dessa live todas as redes sociais do professor, O inclusive pessoal encontra um monte de coisa. no site lá também, quem quiser procurar, está lá à disposição, está aqui rodando também o Instagram do professor. O professor sempre está postando coisas bacanas lá. E, né, professor, deixar um caderninho do lado também para anotar, né? Isso, na verdade, nem precisa mais de caderno hoje, Rodrigo. Porque você tem o celular, cara. Você acorda, lembra, você liga, ó, acabei de isso. Você tem que registrar, porque se você dormir de novo, pode esquecer e amanhã não lembrar. E aí, o que eu faço às vezes? Eu desperto para não ter que gravar. O que eu faço? Eu não deito para dormir de novo, fico acordado, que aí a memória fica. Eu fico 1 hora, 2 acordado, aí nunca mais eu esqueço, cara. O problema é você, no meio da madrugada, despertar, lembrar e dormir. De manhã você não vai lembrar. É isso aí. Mais uma aqui, do nosso amigo Otto. Professor, as informações que recebeu do Espírito de Luz ficam no seu registro? Aí depois aqui, acástico. A experiência que eu contei lá no espaço. Não ficou, cara. É isso que me dói. Sabe por quê? Não havia em mim sintonia para o grau elevado do que ele passou. Um espírito elevado compreenderia aquilo facilmente. Eu estava como uma criança diante de um sábio, cara. A criança não tinha condição. Aquilo não ficou registrado, mas uma coisa ficou, a própria experiência, que me alavancou para crescer de outras formas. Ali, o conhecimento que ele passou não era o mais importante. O mais importante era eu descobrir que eu não sabia muito. Isso foi o grande lance. Então, isso eu registrei, de que diante do infinito eu não sei quase nada. Isso me melhorou como pessoa. Se eu tivesse trazido o conhecimento para cá, eu não aprenderia essa lição. Quer dizer, o conhecimento que eu tirei é que eu não sabia nada. E isso já era um conhecimento. Foi isso que ficou registrado. Mais uma aqui, Monique Machado. Olá, boa noite a todos. Que interessante. Monique, assunto maravilhoso. Muito e o professor bom. tem uma didática excelente aí para nos... E a paciência, né, de nos explicar também maravilhosamente bem. Vamos lá. Você tem mais alguma pergunta aí, Renato? Acho que 1 milhão, mas não dá para fazer. Chegaram acho que umas 2 perguntas aí. Eu estou vendo aqui. 1 milhão de perguntas, mas não dá. Chegou. Peraí. Chegou. Opa, vamos lá. Aí, tá meio lento aqui. Apareceu? Não. Não? Aí. A Carla Silva. apareceu. Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Participa de um grupo espírita que utiliza algodão para absorção de energias negativas. O algodão próximo ao timo ajuda de fato. Percebo melhor até na dor física. Sabe algo sobre? Bom, seguinte, se ela está encostando perto da glândula timo, é uma glândula endócrina na caixa alta torácica, que está ligada ao sistema imunológico da gente e também a altos e baixos de humor. Quando o timo está funcionando bem, a autoestima aumenta, você fica contente. Quando o timo está para baixo, você deprime, fica meio para baixo, tá? Então, tudo que tonificar o timo melhora o astral da pessoa, tá? Alguns grupos, dentro da área espírita e outros da Umbanda, utilizam determinados materiais que têm capacidade de absorção de energia. O algodão é um dos mais usados para puxar energia pesada para fora. Por exemplo, na Umbanda, o pessoal vai usar água com sal grosso, porque o sal grosso absorve a umidade e puxa para fora aquelas coisas mais aquosas, pesadas, né? E um banho de ervas. Quando você colhe as ervas, elas têm um campo energético. Quando você coloca as ervas na água, a água tem alta condutibilidade energética. A aura das plantas passa para dentro da água. Quando você vira em você, ela limpa teu campo energético físico. Não tem poder para limpar pensamento, que aí é com você, mas descarrega o corpo. Então, o algodão, principalmente em trabalhos espirituais, quando mentores energizam o algodão, ele ganha uma propriedade energética de puxar coisa pesada para fora. E aí muitos grupos usam assim. Agora, lembrando que a coisa que mais exonera coisa pesada da gente é pensar melhor e ter sentimentos maiores.
para a gente exonerar de dentro da gente tudo que está pegando. O pessoal também do nosso segmento aí, professor, comenta muito de estar utilizando um esparadrapo ou alguma Não, fita, né, no umbigo. esparadrapo é mito. Deixa eu explicar por que é mito. Muita gente fala isso, esparadrapo no umbigo. E a ideia disso surgiu na Índia, lá por volta de 1930. Naquela época, o cinema tinha saído do cinema mudo para o cinema falado. E os indianos são apaixonados por cinema. Tanto que lá eles criaram Bollywood, né? Que é aquela indústria lá da Índia que faz um monte de novela e filme. Então, haviam alguns grupos de meditação que viviam isolados nos templos, coordenados por algum mestre. Esses discípulos yogis treinavam concentração, meditação e tal. Uma vez por semana, o mestre liberava os discípulos para sair e ir na cidade. O que eles iam fazer? Assistir o cinema, porque eles eram apaixonados por aquilo. Quando esses discípulos voltavam para o templo, o mestre brigava com eles dizendo: vocês passaram a semana inteira limpando a mente e acalmando. Vocês foram para o cinema, andaram na cidade, voltaram com a mente toda agitada, cheia de imagens. Está atrapalhando a meditação. Se vocês continuarem assim, eu vou proibir de vocês irem até lá, a não ser que vocês desenvolvam um método de proteção para não agitar a mente quando estiver lá fora. E aí os yogis desenvolveram o seguinte: cada um dos chakras tinha um símbolo, né? E dentro do símbolo representativo, um pequeno mantra, que era uma letra do sânscrito, né? Então, foram criando um símbolo para cada um dos chakras. O chakra do umbigo, o chakra umbilical, tinha um símbolo amarelo com um pequeno mantra. O que eles aprenderam? Já que eles tinham ótima concentração, criar a imagem desse símbolo do chakra e colocar ali em frente, como uma tatuagem psíquica, colocar o símbolo impresso mentalmente como uma imagem para proteger a perda de energia. E aí isso passou a ser feito. O que acontece? Com o tempo, isso vazou e começou a aparecer em livros os símbolos dos chakras, que hoje são comuns, naquela época não. E aí alguém do povo pegou e falou: os yogis usam esse símbolo para proteger. Como eu não consigo me concentrar igual um yogi, vou cortar o símbolo, vou colocar aqui e prender com esparadrapo. Veja, e aí com o tempo, Rodrigo, se perdeu o símbolo e ficou só a história do esparadrapo, que não resolve nada. É essa a origem, eu sempre conto isso, tá? Porque não, o esparadrapo não vai te proteger de nada. E outra, você está com o esparadrapo aqui, pensando besteira aqui, você está exposto. Então, e não é o esparadrapo, era a imagem do chakra umbilical, mas ficou no mito popular só a história de esparadrapo, cara. Bem explicado, né, pessoal? Mais uma aqui, a Márcia. Boa noite. Minha mãe tem sonhos recorrentes de estar em um lugar muito branco, iluminado, mas ela tem sempre muitas roupas sujas para lavar, montes intermináveis e acorda cansada de tanto trabalhar. Na verdade, esses sonhos que ela está tendo são mensagens do inconsciente dela. Veja, muita roupa suja para lavar, quer dizer, inconscientemente, muita coisa para se resolver dentro dela. E a mente dela está tentando alertar pelos sonhos, de que ela precisa lavar um monte de coisa dentro dela. Às vezes a pessoa está acalentando emoções antigas, que precisa agora lavar, dispersar. Ela acorda cansada porque é uma coisa psicossomática. Se uma pessoa está muito entubada emocionalmente, isso pode refletir durante o sonho dela como uma forma de descomprimir. E no sonho dela parece lavar roupa, que é tirar as coisas que estão pesadas dentro. É bem típico esse sonho aí de algo que precisa ela trabalhar com ela para tirar. Aí o sono dela vai melhorar a qualidade. Ela precisa meditar em cima disso para ver dentro dela se ela não está segurando emoção antiga, coisa estranha, que ela precisa liberar. Vai para frente. Precisa externar. Ela complementa aqui também. Ela tem bastante sensibilidade. Sonha com caixão e no máximo 3 dias depois uma pessoa próxima desencarna. Ela é médium. Ela tem uma sensibilidade mediúnica. Isto pode acontecer de você sentir energeticamente que o campo energético do outro está se esgotando ou está na iminência de abrir. Você sente. Você fala, essa pessoa vai embora. Porque já estava no momento, apenas você sentiu. Mediunidade. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui, professor, que envolve experiência quase morte. Tá. Nós podemos falar que uma experiência quase morte, a popular EQM,
é uma experiência parecida com a projeção Sim. astral? Sim, é o seguinte, eu pesquisei muitas EQMs. Tá? A primeira literatura que saiu sobre isso foi em 1974. Hoje, na internet, tem vários canais do YouTube falando do tema. Inclusive, tem um canal muito bom que é o Afinal, Quem Somos Nós, né? Mas eu pesquiso isso já há muito tempo. Então, em 1974, um médico americano chamado Raymond Moody Jr. foi pesquisar nos hospitais de Miami pessoas que tinham passado paradas cardiorrespiratórias e o médico tinha conseguido trazê-las de volta. Porque a morte não é a parada cardiorrespiratória, é a morte do cérebro depois que o coração parou. Então, se o sistema parou e um médico vem e consegue ativar antes que o cérebro morra, a pessoa volta. Então, naquela época, começaram a chamar essas pessoas de ressuscitados. Só que tem um problema, Drico. Para ressuscitar, precisa morrer. E a pessoa ainda não tinha morrido. Então, o termo certo, reanimados, né? Porque a morte ainda não tinha acontecido. Então, ele começou a fazer uma pesquisa, perguntando aos pacientes: na hora que o seu coração parou, você sentiu alguma coisa? Viu algo? Teve medo? Quando o médico disse que tinha te salvado, o que você pensou? Perguntas que um médico faria. Dessa quantidade de entrevistados, ele notou que 35% destes pacientes tinha memória de saídas do corpo. Não era 100%, 35%. Narrava a sensação de flutuação, encontrar com um ser de luz que fala, volta, aqui não é a tua hora, aquela coisa toda. Então, no ano de 1974, ele publicou esses relatos num clássico que se chama Vida Depois da Vida, que é o grande livro das EQMs, Raymond Moody Jr. Um ano depois, um outro médico, o Dr. George Gordon Rich, publica um livro chamado Voltar do Amanhã, onde ele passou uma experiência em que o coração parou durante 9 minutos e ele se viu fora do corpo e ainda voltou. E aí foi surgindo a literatura das EQMs, que, veja, Drico, são saídas do corpo, mas no limite, porque o metabolismo está parado. Enquanto que se você tem uma saída do corpo durante o sono, o metabolismo não está parado. A saída do corpo na EQM é uma saída no limite, não é normal, porque o sistema está parado. Enquanto que uma saída por relaxamento ou no sono, a natureza do corpo está funcionando normal. Depois foram surgindo vários outros autores. Tem um moderno, que é o Dr. Eben Alexander, que é um neurocirurgião que era cético. Ele mesmo achava que a memória das EQMs era fantasia das pessoas, até que ele teve uma EQM também. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, teve uma saída do corpo. Quando ele volta, ele publica um livro chamado Uma Prova do Céu, contando a experiência dele, dizendo o seguinte: eu, como neurocirurgião, achava uma coisa, voltando da experiência, como neurocirurgião, eu acho outra. E aí ele começa a enumerar, ele fala, não é algo do cérebro, não é química cerebral, eu sei porque eu sou neurologista, não é nada disso que é uma EQM. E começa, de forma médica, a estudar, chama-se Uma Prova do Céu, Dr. Eben Alexander. Então, são saídas do corpo durante paradas cardiorrespiratórias. Bacana demais. A Nina Maluf, que esteve aqui com a gente também, ela teve uma experiência quase morte, e ela estava contando um pouco aqui para a gente como que se passou. E outra coisa, viu, Drico? Não são todas as pessoas, 35%, que outras não lembram de nada. E tem outra coisa que ficou de mito, de que toda EQM a pessoa entra na luz. Não. Existem relatos de EQM que a pessoa entrou nas trevas, cara. Se ela não tivesse voltado, tinha se lascado. Sabe quais são as situações? Tentativa de suicídio, em que a pessoa tentou se matar e o médico conseguiu salvar. Ela teve uma saída do corpo e se viu no umbral. Se ela tivesse desencarnado, estava lascada. Nossa. Então, existem EQMs negativas também. Sim. E o sonambulismo, professor? É o oposto. O sonambulismo não tem nada a ver com a saída. Por quê? A mente da pessoa relaxa, mas o metabolismo não. Tanto que durante o sono, o metabolismo caindo, o corpo não se mexe, tá? Enquanto que você, em sonambulismo, você está se mexendo. E para mexer o corpo, a circulação do sangue tem que estar realizada. E se o sangue circula, não há relaxamento para ver a saída. O sonambulismo, a pessoa está presa dentro daquilo, ela está sonhando e o corpo faz o movimento que não está relaxado. Sonambulismo é o oposto da projeção astral. Maravilha. Muito interessante, né? Nossa, muito. E aí, Renato? Eu falei, são 1 milhão de perguntas. Então, eu estou aqui pelo tempo de vocês e do professor, porque
Já teve bastante assunto interessante, viu, Drico? E, bom, a gente está com quase 1 hora e 20 minutos de live, né? Eu não sei como que tá o professor de tempo aí, A gente, mas vamos até 1 hora e 40 de live, sabe por tá. quê? Amanhã de manhã eu viajo cedinho para o Rio de Janeiro, onde eu vou fazer palestras, né? Minha vida é uma correria. Eu consegui essa data já tem tempo, a gente marcou meses atrás, né? Porque é muita coisa. E aí amanhã eu vou ter que sair cedinho de casa, aí hoje eu não tenho como ficar tão mais tarde, né? Ó, então deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta Então, sobre essa deixa eu questão fazer da saída. uma fala. É possível, professor, aproveitar essas viagens astrais, essas saídas espirituais para um autotratamento? Porque a É, é, gente tem é, é miasmas, a possível, gente tem um monte de coisa que é nós poderíamos possível. tratar. É possível quando o problema que você traz é algo energético ou mental. Se o problema está cristalizado no físico, não tem saída do corpo que resolva, ô Renato, porque precisa ser resolvido aqui. Por exemplo, você quebrou o braço, saída do corpo não vai te adiantar em nada, é melhor você ir no médico para engessar. Tá? Você tem uma dor de cabeça causada pelo teu fígado, né? Congestionado, causa uma cefaleia. Vai tratar, isso não vai adiantar a saída porque é problema gorduroso no fígado. Agora, se você tem um problema de, sei lá, ideias negativas com você mesmo, sabe? Baixa autoestima durante a saída, se você acessa uma energia superior, você volta para o corpo de forma diferente e isso te melhora. Então, se o problema é psíquico, é possível na saída do corpo resolver. Se o problema é somático no corpo, precisa resolver aqui e agora, como câncer, perna quebrada, problema de dente, tudo isso é o do robozão físico, que é a energia condensada. Como a saída do corpo leva você para um plano mais sutil, tende a resolver, no caso, problemas da mente e das emoções. No corpo, precisa resolver aqui e agora. É sempre o limite do equilíbrio, né, cara? Cara, por exemplo, se você está com dor de cabeça causada pelo fígado, faça um tratamento médico para melhorar. Agora, por exemplo, tem várias enxaquecas que a medicina não consegue equilibrar e que a acupuntura consegue curar. Então, existe coisa que está no limite físico e a outra que pode ser feita pelo lance da energia. O lance todo é ter o ponto de equilíbrio para você saber o que você pode atuar como energia e o que você pode atuar no físico com o limite daqui. Porque muitas pessoas dão viajada na maionese astral, né? Ela acha que espiritualmente pode resolver tudo. Não pode. Por exemplo, um boleto que você tem que pagar, você pode encher o boleto de energia que não vai adiantar nada. Você vai ter que pagar e ele sempre vence. E aí eu costumo brincar, Drico, que boleto é pior que obsessor. Porque o obsessor, você dá um passo, ele vai embora. O boleto, você dá um passo, ele não some, cara. É o pior obsessor que tem, é o boleto. Então, tem coisa que é aqui na matéria e outras coisas na matéria não resolve, às vezes precisa resolver espiritualmente. É isso aí. Eu tenho mais uma pergunta a fazer para o professor, mas antes eu pedi licença aqui para o professor, para o Renato, da gente falar aí na nossa próxima live, que vai ser dia 17/8, às 20 horas, com o nosso amigo Semente, do Cafofo do Black, do canal Cafofo do Black. Já tive lá várias vezes no Cafofo do Black. Então vai ter uma inversão, ele vai vir ser, a gente vai bater um papo, né? Ele Isso. como, vamos falar assim, entrevistado, né? A gente não gosta de falar entrevistado, que é um bate-papo. E o Semente é um papo muito bom, ele conversa de tudo quanto é tipo, ele é ótimo conversador. Eu vi mesmo, assim, ele é um figura mesmo, a gente tem se falado e ele é um cara bacana, se dispôs a vir aí para conversar com a gente também. Então, agradecer o Semente de estar vindo aqui a semana que vem, pessoal, dia 17/8, às 20 horas. Cola aí com a gente para a gente conversar com ele também. Professor, a gente está aí falando muito em mudança de plano, algumas religiões falam em apocalipse, enfim, muitas religiões falando em alguma coisa que irá mudar aí nos próximos anos, né? Nós vamos ter alguma mudança significativa nessa forma da gente se projetar? Olha, não acho não, porque é o seguinte, a humanidade é muito lenta para desenvolver, e eu tiro isso por mim mesmo, é muito difícil crescer para todos nós. Então, devido a aspectos religiosos, muito se fala de apocalipse aqui no Ocidente.
devido à coisa da Bíblia, o João, o livro do Apocalipse. Então, por exemplo, eu tenho 61 anos. Eu passei, por exemplo, 1999, o pessoal estava com medo, não aconteceu nada. 2012, calendário maia, nada. 2019, data limite, nada. E o pessoal só vai jogando a data para frente e nunca cresce, cara. Sempre fala de um fim de mundo lá fora. Eu gosto mais de falar do fim de mundo dentro da gente, que é o fim da nossa babaquice, o fim da nossa ilusão, e aí não depende de calendário nenhum, é disposição para crescer. Então, eu acho que as pessoas sempre falam de catástrofe fora e não percebem a catástrofe dentro dela, que é o medo. Veja, mesmo que amanhã ou depois for rolar alguma coisa, nenhum de nós morre. Qual é o problema? Qual é o medo disso? O mundo vai acabar e daí eu não acabo, eu vivo do lado de lá. Então, é muito medo. E religiosos manipulam isso. Cuidado, irmão, irmã. O apocalipse está vindo, é melhor você se converter. Na base do medo. E outra, essa história de apocalipse é só no Ocidente, porque na China ninguém fala nisso, nem na Índia. Quer dizer, uma coisa ocidental, vai acabar só metade do mundo, que a outra metade não acredita em nada disso. Como eu estudo de conjunto, eu vejo claramente que é condicionamento religioso. Agora, a humanidade está com 8 bilhões e 500 milhões de pessoas na Terra. Já está saturando. E o meio ambiente deteriorado. Causa gera efeito. Uma hora dá um problema grande, cara. Não tem a ver com o calendário de povo algum. Tem a ver com a ignorância da humanidade. É isso aí. Para finalizar, Renato, quer fazer mais a última pergunta? Uma última, então, rapidinho aqui. Professor, diante dessa situação, continuando a pergunta do Drico, né, dando uma continuidade na pergunta dele, o senhor acha que demora muito para a humanidade, e aproveitando um ex-entrevistado, que falou isso que foi algum tempo atrás, nós tivemos um ufólogo aqui no canal maravilhoso, um amigo nosso lá do México, né, Drico e Mona, e ele dizia... Isso, Pedro Ramírez. O Ramírez, ele disse, olha, vamos demorar para falar com o pessoal do lado de lá. Eu também acho. Também acho. Pô, sabe por quê? É só olhar a média da humanidade. A massa crítica da humanidade não está preparada para um contato. Sabe por quê? Nós não estamos preparados para um contato nem entre nós, brigamos por diferença de cor de pele, cara. Imagina se alguém de fora diferente vai vir vendo essa briga toda. E outra, Renata, eu torceria para esse contato ser hoje mesmo. Mas eu entendo que a maior parte da humanidade ainda vai precisar criar uma massa crítica suficiente para poder admitir. Agora, acredito que isso vai rolar uma hora. Nós não vamos ficar isolados eternamente de outras comunidades do espaço. Mas eu acredito que o contato ele vai acontecer no momento certo de maturidade da humanidade. E isso não é da noite para o dia, isso é lentamente. Agora, ver coisas no céu, isso sempre aconteceu. E hoje muito mais. Agora, um contato tete-a-tete ali, eu não acho que ele é uma coisa para hoje. Eu acho que vai levar tempo. E eu gostaria que fosse hoje, Renato, porque seria legal, mas legal para a gente que estuda isso. 90% da humanidade, não. E infartar. Olha, baixa o extraterrestre ali na praça, pô, você vai ter militares da Rússia e dos Estados Unidos atrás do metal da nave, fanáticos dizendo que o ET é o capeta, outros fanáticos fundando a religião nova dos ETs. E outra, aqui em São Paulo, desce ali na zona, aqui na Radial Leste, ou aqui na Ricardo Jafé, onde eu moro, a nave, os ETs saem para conversar. Quando eles voltaram, roubaram a calota. E aí vai procurar os pedaços da nave no ferro velho. Quer dizer, os caras ficam com medo de descer aqui. É isso aí. Professor, agradeço imensamente o senhor estar participando, ter participado aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, né, trazer teu conhecimento aí, muita gente perguntando, né, muita gente sentindo essa vibe legal, essa vibração boa, né, que tanto o assunto como o senhor traz também para nós aqui, e isso nos deixa também muito felizes por ter gente como o senhor falando sobre assunto e falando sobre esse assunto com qualidade e com conhecimento. Nossa, muito obrigado. Obrigado de coração de estar aqui com a gente. A próxima vez, a gente pode fazer uma só sobre chakras e energia, viu, Renato? Que também é um tema que é vasto pra caramba. Longe. Só que agora só lá para dezembro, Drico, porque eu vou estar setembro e outubro fora do Brasil.
E aí, quando eu voltar em novembro, a agenda vai estar muito estrangulada. Aí eu só de dezembro ou janeiro, por causa dessas 2 viagens. Eu vou para Lisboa e Bélgica, e de lá eu volto e já vou para os Estados Unidos na sequência. Aí minha agenda ficou muito apertada. Tá? Na próxima a gente faz uma de chakras. Tá, e a agenda do senhor está onde? Para o pessoal que quiser assistir alguma palestra, alguma coisa assim. No meu site, lá ippb.org.br, na capa do site ficam as palestras e no Instagram também. Fica lá os banners. As 2 que eu vou fazer no Rio amanhã e sábado, já está lá. Em breve vai entrar de Portugal também, tudo lá. Maravilha. Tá aqui lembrando vocês, está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Agradecer vocês também de estarem aqui com a gente. Agradecer ao nosso amigo Renato aí de ter participado aqui, abrilhantando aí a nossa live. Então, muito obrigado. Hoje é um dia bem legal, né? Bem bacana. Nossa, foi muito bom, muito bom. Valeu, então, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço para vocês, viu? Até mais. Valeu, professor. Obrigado, Valeu, Mona. Até mais. Obrigada a você.